Nós vamos estudar então as funções potência, que vão ser funções potência da variável x, ou seja, x elevado ao número inteiro positivo. Então, a gente vai perceber que o comportamento dessas funções vai ser bem parecido quando esse expoente é par ou quando esse expoente é ímpar. Tomando então a função f de x igual a x, ou seja, potência 1, aqui está o gráfico dela, é uma função de grau 1, então o gráfico é uma reta. Nós podemos perceber que é uma função ímpar, já que ela é simétrica com relação à origem, né? É como se a origem fosse um espelho, de forma que refletisse o primeiro quadrante no terceiro quadrante. E aí, como não existe restrição para a variável x, eu posso colocar qualquer valor para x aqui, que não vai haver problemas no sentido de operações nos reais. Quando que existem problemas em domínio? Quando eu tenho possibilidade de ter uma divisão por zero ou quando eu tenho possibilidade de ter raiz de número negativo. Como isso aqui não acontece na função f de x igual a x e também não vai acontecer em nenhuma função potência, o meu domínio sempre vai ser real. A minha imagem vai ser estabelecida para os valores de y que eu vou usar quando eu associo os valores do meu domínio. Então, utilizando o x pertencente aos reais e fazendo f de x igual a x, ou seja, o meu y, né, que é a minha imagem, vai ser igual a x, então o meu domínio também vai ser real. Vocês notem que quando eu uso todos os reais no eixo x, para traçar a minha reta, eu vou usar todos os reais no eixo y e por isso a minha imagem também é real. Nós podemos notar que a função sempre cresce, ou seja, ela vai ser crescente para todo x pertencente aos reais. E quando o meu x é positivo, aqui é o nosso estudo de sinal, nós podemos perceber que a minha função também vai ser positiva, ou seja, quando o x é positivo e eu vou projetar o x no gráfico da minha função, vocês notem que o y também é positivo. E quando o x é negativo para essa função, a função também vai assumir valores negativos. Seria o estudo de sinal. Quem é raiz dessa função? Só relembrando, raiz são os valores de x para os quais f de x é zero. Quem é a nossa f de x? Nossa f de x é o próprio x, né? Então, a gente vai ter uma raiz em x igual a zero, como está descrito aqui. E quem é a minha função inversa? Como eu deixei para vocês em vídeos anteriores, uma forma de se calcular a inversa é trocar valor de x para y. Mas como o y aqui está igual ao x, a inversa vai ser ela mesma. Então, essa seria a análise da nossa função potência com a potência igual a 1. Quando a potência é igual a 2, o que vai acontecer? O gráfico vai ser uma parábola e a gente pode perceber a simetria que a parábola tem com relação ao eixo y. Nós podemos ver agora que o espelho é como se fosse o eixo y. Tudo que acontece de um lado do eixo y é refletido do outro da mesma forma. Então, por isso, f de x igual a x ao quadrado é uma função par, o que não significa que toda parábola é uma função par. Nós podemos ter parábolas que não são simétricas com relação ao eixo y. Por exemplo, essa que eu desenhei aqui. Não existe uma simetria aqui, né? Mas nesse caso, a função x igual a x ao quadrado é par. O domínio vai ser real, como eu falei, toda função potência vai ter domínio real. Só que agora, quando eu utilizo todos os valores de x, como eu estou elevando ao quadrado, a minha função ela vai assumir valores somente positivos. Então, a gente fala que a imagem são os reais positivos. E agora, diferente da reta, nós não vamos ter um crescimento sempre. Vocês podem notar que quando o x é negativo, a minha função decresce. A gente sempre analisa o decrescimento da esquerda para a direita. Então, quando o x é negativo, a minha função decresce. Quando o x é positivo, a minha função cresce. É o que está escrito aqui, né? Ó, ela é crescente se o x é positivo e ela é decrescente se o x é negativo. E como é uma função obtida elevando-se valores ao quadrado, o estudo de sinal dela é o seguinte: a função sempre vai ser positiva para todo x pertencente ao real. Lógico que no zero ela é zero, né? Mas aí eu não fui muito criteriosa nessa análise, não.
Vamos procurar a raiz, novamente. Quem que é raiz? São os valores de x, cuja função é igual a zero. Quem é a nossa função agora? É x ao quadrado. Quando que x ao quadrado é zero? Eu passo o quadrado para lá como forma de raiz, né? Então, seria raiz de zero é zero, x igual a zero também é a raiz dessa função. Quem agora vai ser a função inversa? Quem é a nossa função? F de x igual a x ao quadrado, ou seja, y igual a x ao quadrado. Como que a gente procura a inversa? A gente inverte as variáveis, né? No lugar de y eu coloco x, no lugar de x eu coloco y, e agora eu vou tentar isolar a variável y. Então, eu vou só trocar de lugar aqui para ficar mais fácil de se visualizar. Eu vou ter y ao quadrado igual a x. Como é que eu isolo o y? Como o y está ao quadrado, para me isolar o y, eu tenho que passar esse quadrado para o lado de lá. Como é que eu faço isso? Tirando a raiz. Teoricamente, ficaríamos com y igual a mais ou menos raiz de x, mas eu vou usar somente o y igual a raiz de x. E agora, como nós temos uma operação, que é a raiz quadrada, e essa operação, ela tem que ter cuidado de ser calculada nos números reais, ou seja, eu não posso fazer raiz quadrada somente de valores, eu não posso fazer raiz quadrada de valores negativos. Aqui eu tenho que ter o cuidado de ter certeza que o x vai assumir somente valores maiores ou iguais que zero. Então, como pela nossa conta, a função inversa da função x ao quadrado é a função raiz de x. No material que eu deixei para vocês, nós temos a análise da função raiz de x também. Ela está um pouquinho mais abaixo, ó, mas aqui está o gráfico da função raiz de x, ou da função raiz quadrada de x. Nós podemos visualizar as duas no GeoGebra também. Eu posso colocar aqui a função x ao quadrado, que é a função analisada, né? E quem que vai ser a função inversa? Vai ser a função raiz, que no GeoGebra a gente escreve FSQRT de x. Então, vocês notem aí o comportamento, né, da minha função. Eu vou fazer a inversão somente de um ramo da parábola, que é o que é relacionado com a inversão para minha função raiz de x. Ó. Então, aí tá as duas inversas, tá bom? E aí, o que que acontece? Nós estudamos, então, aqui a função x ao quadrado. Agora, eu vou pegar, a próxima seria a função x ao cubo. Então, tá aqui o gráfico da função x ao cubo. Ó. A gente pode notar que, assim como a função x, f de x igual a x ao cubo também é uma função ímpar. Ela é simétrica com relação ao eixo y, a origem, tá bom? Como é uma função potência, o domínio é real. Como ela é elevada a um expoente ímpar, se eu colocar valores de x negativos, continua negativo, positivo elevado a expoente ímpar, continua positivo. Então, a minha imagem também vai ser real. Notem que ela é uma função totalmente crescente e para valores positivos de x, a função é positiva. Para valores negativos de x, a função é negativa. A raiz dela também é a origem. Né? Outra forma da gente procurar a raiz é onde o gráfico intercepta o eixo x. Então, nós podemos verificar que a raiz também está na origem e que a inversa dela é a função raiz cúbica de x. Vamos pegar a inversa dessa função, então. Quem é a minha função? Y igual a x ao cubo. Como que eu acho a inversa? Eu vou trocar as variáveis, x igual a y ao cubo. Isolando o valor de y aqui, ó, é só passar o cubo como raiz cúbica. Y igual a raiz cúbica de x. Seria a inversa da função x ao cubo. Vamos ver isso aí no GeoGebra? Então, aqui, ó, eu vou trocar. Em vez de pôr x ao quadrado, eu vou colocar x ao cubo. E em vez de usar a função raiz de x, eu vou colocar a função raiz cúbica. Como que a gente coloca raiz cúbica no GeoGebra? A gente escreve assim, ó, raiz enésima. Eu esqueci como é que chama isso. Deixa eu colocar
em inglês que ele arruma para mim, nRoot, que seria a função. Aqui a gente coloca x e aqui a gente coloca o expoente da raiz, que é o cubo, né? Aí ele faz a raiz cúbica. Deixa eu ver aqui. É raiz enésima mesmo, que a gente consegue escrever no GeoGebra. Eu só lembrava do comando em inglês, mas o comando é raiz enésima, ok? Então, note o comportamento. Olha, a função laranja, deixa eu aumentar a espessura dela aqui, é a nossa função x ao cubo. E a função marronzinha, melhor mudar a cor dela para não confundir, né? Tá bem parecida. É a inversa, que é a função raiz cúbica de x. Então, a gente pode notar um comportamento. Se eu colocar aqui a função y igual a x, que é a função bissetriz, vocês notem que a inversa tem esse comportamento, né? Elas são, é como se a minha função inversa fosse o reflexo da minha função por esse eixo aqui, por essa bissetriz. Mas aqui é só uma curiosidade, ok? Só para vocês verem aí o comportamento da função potência e da inversa dela. Eu deixo o gráficozinho da função raiz cúbica aqui também, ó. Raiz cúbica de x para vocês avaliarem. Olha, ela também é uma função ímpar, né? Tem a questão do domínio, da imagem, mas ela também é toda crescente, a raiz continua na origem, então o comportamento é bem semelhante. O que vai acontecer então com essas funções potências? A partir de agora, o que a gente pode perceber é que as funções potência de potência par, ela tem um comportamento muito parecido com a parábola. Só que aqui, o que vai acontecer? Que se eu levar a quarta, a sexta, a oitava, a nossa parábola ela começa a achatar um pouquinho aqui. Mas o que acontece é que todas as características são preservadas. Eu posso vir cá no GeoGebra e fazer aqui para vocês verem. A gente chama de controle deslizante isso. Eu crio aqui um x elevado a n, e aí o GeoGebra me pergunta se eu quero criar um controle deslizante para esse n, eu falo que sim. Aí eu vou vir cá, ó, e vou nas propriedades. Ficou um pouco lento aqui, mas eu vou pedir o controle de 2 até 10, para ele ir para mim de 2 em 2, o incremento 2. Eu gosto de deixar ele assim que fica mais fácil para vocês verem. Pronto. Então, ó, quando n for 2, eu tenho a parábola. Quando n for 4, ela começa a se achatar aqui próximo do eixo x. Ó, deixa eu aumentar aqui. E à medida que o n varia, x igual a 6, x igual a 8, x igual a 10, que foi meu máximo aqui. Então, a gente nota que o comportamento é o mesmo, só que vai tendo um achatamento. E a mesma coisa vai valer para as potências ímpares, né? X elevado a n com n igual a 5, 7, 9. Notem que o comportamento é bem parecido com a da cúbica, com a x elevado ao cubo, só que vai ter exatamente o mesmo achatamento lá no eixo x. Então, deixa eu colocar aqui, em vez de n, eu vou colocar x elevado a 2n mais 1, que aí fica ímpar o nosso... Então, olha só, quando o n for 2, já é x à quinta. Deixa eu colocar n menos 1, que aí começa com x ao cubo. Então, vai ficar x elevado a 4 menos 1, x ao cubo, né? Então, ó, x agora à quinta. Ai, foi lá para a sétima de uma vez. Bom, deixa eu mudar isso aqui então. Então, nós vamos colocar x elevado a n mesmo, e eu vou colocar o n sendo ímpar. Não ficou bom isso aqui que eu fiz, não. Quis economizar tempo aqui, mas... Propriedades. Vamos lá. Eu vou começar com ele do 3, vou até o 9, indo de 2 em 2 mesmo. Pronto. Então, ó, com n igual a 3 é x ao cubo. Olha lá o x à quinta. Achatando mais no eixo x, né? X à sétima, x à 9. Ok? Então, aí fica o estudo das funções potência. No nosso resumo vai estar tudo descrito para vocês, mas para vocês visualizarem, né? E verem que o comportamento para as potências pares e o comportamento para as potências ímpares são bem próximos, né? São bem parecidos.
ou é praticamente o mesmo.